foto mostrava um homem enforcado com um cinto, mas o corpo torturado gritava uma outra verdade. Vladimir Herzog não se matou, ele foi assassinado pela ditadura militar. E nesse episódio a gente volta a 1975 para cavar o que o regime militar tentou enterrar. Eu sou Winnie Pereira, sua fofoqueira criminal, e este é o Terror no Ar, onde os segredos não podem se esconder. No episódio de hoje, vamos falar de um nome que resiste ao tempo e à censura. Vladimir Herzog, um dos jornalistas vítimas do Estado brasileiro. O caso de Herzog é um lembrete cruel de que em ditaduras e nas guerras, a verdade é sempre a primeira vítima. Na sexta-feira, dia 27 de junho, no mês passado, Vladimir Herzog provavelmente estaria completando 88 anos de vida, não fosse a violência e a farsa que o tirou do mundo em 75. Utilizei várias fontes para esse episódio, e uma delas foi o livro A Sangue Quente, A Morte do jornalista Vladimir Herzog, de 1977, do jornalista Hamilton Almeida Filho, baseado numa reportagem que ele dirigiu sobre o caso ainda em 75, estando à frente de mais de 30 jornalistas das investigações da morte de Vlado, como Vladimir era conhecido pelos amigos. Hamilton Almeida Filho foi um jornalista muito importante, tendo trabalhado nos famosos jornais A Noite, Jornal do Brasil e O Cruzeiro, e em 75 era o diretor do Jornal X, que fez investigações sobre a morte. Para mim, o título do livro dele é um jogo de palavras com o livro A Sangue Frio, de Truman Capote, de 66, que foi considerado o primeiro livro jornalístico que aborda crimes reais da história. No prefácio de A Sangue Quente, publicado de forma corajosa ainda no meio do regime, o jornalista Mino Carta escreve: "Tínhamos de dizer que a morte de Vlado não acontecera em vão. Isso não é retórica, tanto quanto não é consolo para quem o amou. Bem acima, contudo, do nosso cotidiano, a morte de Vlado Herzog já é história. Ela é um divisor de águas. Se hoje nos bastidores do poder, nos corredores do Palácio do Planalto, nos túneis do Templo de Brasília, ouvimos falar em extinção do AI-5 e em fim do arbítrio, expressões inimagináveis há 2 anos, isto também se deve à morte de Vlado. Foi a partir daquele momento que o governo começou a retomar o controle da situação. Foi também a partir daí que muitos venceram seu próprio medo ou sua própria apatia e experimentaram, finalmente, a necessidade de participar, de interferir, de protestar. Ou seja, de dizer para si mesmos, em primeiro lugar, que estavam vivos." Esse episódio de hoje vai ser longo e por isso eu dividi ele em 2 partes. A primeira parte sai nessa sexta-feira, a segunda na próxima. Então eu sugiro que sente com calma e tome um café ou ouça no busão. Você vai ter 2 episódios para ouvir no busão ou mesmo para fazer faxina e lavar louça. É o famoso senta que lá vem história, mas aqui é história com H maiúsculo mesmo. Parte 1. Contexto. A ditadura militar, também conhecida como regime militar, anos de chumbo, a extrema-direita de hoje em dia, a Revolução de 64. Vamos começar mais uma vez com uma aula de história em um tweet. Em 31 de março de 1964, os tanques saíram às ruas do Brasil sob o pretexto de restaurar a ordem e proteger a pátria. Assim tomaram o poder do governo Goulart. João Goulart foi nosso presidente entre 61 e 64 e, embora não fosse um presidente de esquerda, comuna, estava tentando fazer diversas reformas de base com o apoio de sindicatos e movimentos populares. Um exemplo dessas reformas era a reforma agrária, que seria uma forma mais justa da distribuição da terra brasileira, que sempre ficou na mão de poucas pessoas desde que os portugueses pisaram aqui. E assim, daria a terra a quem já produzia nela e fixava os trabalhadores do campo no campo, ao invés de forçá-los a migrarem para os centros urbanos, tornando-se pobres urbanos praticamente automaticamente. O Goulart tomou um golpe, se exilou na Argentina e morreu em 1976 de forma bastante esquisita, supostamente envenenado, o que até hoje não foi provado. Mas o que teria começado como um golpe apoiado por setores conservadores, civis e militares e por algumas elites, virou uma ditadura que duraria mais de 2 décadas, continuando a ser apoiado por essa mesma galera. De 64 a 85, o país mergulhou em um regime autoritário, onde a Constituição foi desfigurada, a liberdade foi calada e a violência do Estado se tornou uma política pública. A ditadura militar ela não se apresentava como uma tirania qualquer. Ela vestia farda, hasteava bandeiras e falava em nome de Deus, da pátria, da família e da moral. Inclusive foi aí que começou a famosa Marcha da Família.
Mas por trás dessa fachada de ordem havia um rastro de repressão. Os chamados atos institucionais, decretos de exceção criados pelos próprios militares, passaram a valer mais do que qualquer lei. O AI-5 de 69 foi o mais infame deles. Ele suspendeu o habeas corpus, legalizou a censura, permitiu cassações, demissões e prisões sem justificativa. E aparentemente, a partir deles, a tortura, que já era um ato assim comum nos militares do Brasil, piorou muito. Em nome da segurança nacional, o regime passou a perseguir, prender, torturar e matar qualquer pessoa que ousasse discordar ou simplesmente questionar. Muitas dessas pessoas jamais foram encontradas, incluindo aí o deputado Rubens Paiva, que você deve ter conhecido pelo filme Ainda Estou Aqui, que teve o seu corpo jogado no mar, ali pelo Rio de Janeiro, e jamais foi encontrado. E o inimigo do Estado podia ser qualquer um, mas tinha algumas características comuns. Um estudante universitário com livros de Marx na mochila, uma atriz de teatro encenando cenas de resistência no palco, um músico criando letras de música de conteúdo duplo, um operário organizando greve no chão de fábrica, um militante do MST brigando pelo seu direito à terra, ou um jornalista fazendo perguntas. A censura à imprensa depois de 69 foi total. As reportagens eram cortadas, apagadas, as redações eram invadidas, rádios silenciadas. As palavras viraram armas e a verdade era o alvo principal. No centro da máquina de repressão funcionava uma engrenagem suja, o temido DOI-CODE, Destacamento de Operações de Informações, Centro de Operações de Defesa Interna, uma sigla que parece absolutamente burocrática, mas que se tornou sinônimo dos porões da ditadura. Esses eram centros de tortura espalhados pelo Brasil, onde civis eram interrogados à força, levados no pau de arara, recebiam choques elétricos, afogamento, espancamento, ameaças sexuais e execuções disfarçadas de acidentes ou, pior, de suicídios. E sabe por que a gente conhece esses locais como porões da ditadura? É interessante, porque no Brasil a gente não tem a cultura arquitetônica do porão. Então, supostamente, essa expressão nasceu porque, supostamente, os torturadores eram treinados pelas forças de segurança estadunidenses, pela CIA mesmo. E onde tem porão nas casas? Nos Estados Unidos, é claro. Obviamente que essa teoria aí não tem, supostamente, comprovação. Os métodos eles eram cruéis. Mas mais cruel ainda era o silêncio, porque a ditadura sabia apagar rastros, manipular manchetes e sabia transformar assassinatos em suicídios. E foi exatamente isso que tentaram fazer em 25 de outubro de 1975, quando um corpo apareceu nas dependências do DOI-CODE de São Paulo. O corpo do jornalista Vladimir, enforcado mal e porcamente com um cinto, os pés arrastando pelo chão. Você com certeza já viu essa foto em aulas de história. Então, essa história com H maiúsculo aqui é a história de um crime do Estado e de uma mentira do Estado. Porque o que o regime não sabia é que ao tentar apagar a morte de Herzog, tentando envergonhar a família com essa história de suicídio, acabou acendendo uma fogueira que até hoje não se apagou. Parte 2. Quem foi Vladimir Herzog? Vladimir Herzog nasceu em 27 de junho de 1937 na cidade de Osijek, então parte do reino da Iugoslávia, atual Croácia, em uma família judia, ou seja, Herzog não era brasileiro de nascença. Os seus pais foram o casal judeu Zygmunt e Zora Herzog. Em 1941, com o avanço do nazismo nos territórios europeus, a família foi obrigada a entregar sua casa a soldados alemães e também tiveram que fechar a empresa de seus pais, que era uma loja especializada em porcelanas e outros produtos. E nesse mesmo ano, aos 4 anos de idade, o Vladimir já passa pela primeira grande tragédia da sua vida, que é fugir com seus pais da Iugoslávia, tomada pelos nazistas. Nesse ano, a dona Zora conseguiu fazer com que ela e o marido, o seu Giga, conseguissem passar pela fronteira com a Itália e lá eles se esconderiam por anos, em pleno regime fascista, até o fim da Segunda Guerra Mundial. Desde a fuga para a Itália, a dona Zora comandou a família e garantiu a segurança dos três, já que o seu Giga não conseguia aprender a língua e foi obrigado a fingir ser mudo para não denunciar sua origem. Além disso, o Vladimir, ou Vlado, era um nome iugoslavo, e então na Itália o menino foi rebatizado de Aldo. Durante 5 anos eles viveram em um temor extremo de serem descobertos e denunciados aos nazistas, já que a Itália de Mussolini era aliada à Alemanha de Hitler e tão antissemita quanto. Então, em 1946, a família se estabeleceu em São Paulo, vindo ao Brasil, que era considerado um país de liberdade e de segurança para pessoas judias.
E ali o Vladimir cresceu em um ambiente modesto, mas com grande incentivo aos estudos, o que é uma coisa bastante comum na cultura judaica. Desde cedo, ele mostrava interesse por política, literatura e questões sociais, que eram marcas que vão definir sua trajetória como adulto. Na década de 50, ele entrou no curso de filosofia da Universidade de São Paulo, a USP, onde conviveu com colegas e professores engajados no debate sobre os rumos do Brasil e do mundo em plena Guerra Fria. Ainda na universidade, ele começou a se interessar por jornalismo e cinema, unindo a reflexão crítica à comunicação de massa. Em 59, depois da faculdade, ele começou a atuar como jornalista profissional, sendo repórter do jornal O Estado de São Paulo. E, inclusive, ele foi incluído na equipe enviada para realizar a cobertura da inauguração da nova capital, Brasília, em 60. Aparentemente, diferente dos seus colegas, que estavam muito animados, né, com a participação desse ato histórico, aquela convivência com os políticos de alto escalão não agradou muito o Vladimir. Ele já demonstrava ali uma preocupação muito grande com a questão social. Segundo seu amigo de longa data, Paulo Marcum, autor do livro Meu Amigo Vlado, A História de Vladimir Herzog e o Sonho de uma Geração, que eu também usei como fonte para esse episódio, um fato importante que mudou a relação de Vlado com o Brasil foi a vinda do filósofo francês Jean-Paul Sartre ao país no mês de setembro de 60. O Estadão cobriu amplamente a passagem do filósofo no Brasil e a filosofia existencialista de Sartre, aplicada às relações e questões sociais, despertou em Vladimir uma veia engajada nas pautas políticos sociais. Então, Vladimir se tornou chefe da redação do Estadão, no início da década de 60, e ele tentava defender um tipo de jornalismo mais humano e verdadeiro. Naquela década, ele descobriu a paixão pelo cinema, quando ele foi enviado ao Uruguai para cobrir o Festival de Cinema de Mar del Plata. E ali ele conheceu aquele que seria o seu grande guru do cinema, o cineasta argentino Fernando Birri, cuja amizade se estendeu pelo resto de sua vida. A partir do contato com o cineasta, o Vladimir criou o curta-metragem Marimbás e depois ele estava planejando um documentário sobre Canudos e a vida de Antônio Conselheiro, o que infelizmente não saiu do papel, porque Vlado foi assassinado. Em 63, o Vlado migrou seu trabalho para a televisão, se tornando redator e coordenador de produção do jornal Show de Notícias, da extinta TV Excelsior. Nesse mesmo ano, ele conheceu Clarice Ribeiro Chaves, por meio de um amigo do seu curso da USP. Ali ele conheceu o grande amor de sua vida. O namoro foi rápido e em 15 de fevereiro de 64 eles se casaram. Infelizmente, pouco tempo depois do casamento veio o golpe militar e devido a uma insatisfação com os rumos do país, Vladimir e Clarice se mudaram para Londres porque ele foi contratado pelo Serviço Brasileiro da BBC em 65. Segundo Clarice, essa estadia em Londres que abriu os horizontes de Vladimir para trabalhar na televisão. E essa estadia foi repleta de conquistas pessoais e profissionais. Nos 3 anos que eles viveram em Londres, os seus 2 filhos, André e Ivo, nasceram. E o Vlado teve a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos sobre televisão e cinema. Lá em Londres, ele trabalhava como produtor e locutor, colaborando com o departamento de cinema e TV da BBC. Além disso, Vlado e sua família passeavam em outras cidades europeias e ele enviava matérias como correspondente estrangeiro para a revista Visão. Em agosto de 68, Clarice e os filhos tiveram que retornar ao Brasil, enquanto Herzog continuava em Londres terminando seus estudos. Contudo, na sexta-feira, 13 de dezembro de 68, foi decretado o ato institucional número 5, o mais ditatorial dos decretos que restringiu totalmente as liberdades jornalísticas, culturais e artísticas. Esse ato passou a valer a partir de janeiro de 1968 e o Vladimir demorou algumas semanas ali para retornar ao Brasil. Por causa desse ato, ele teve dificuldades para se reintegrar ao mercado jornalístico porque ele tinha claras inclinações socialistas, mas ele conseguiu manter o vínculo como editor cultural da Visão para poder pagar as contas. Somente em 72, o Vladimir conseguiu um emprego e ele foi contratado para trabalhar na TV Cultura, chamado Canal 2 na época, que era uma emissora educativa do governo do estado de São Paulo. Inclusive, cresci assistindo TV Cultura. Ele foi contratado para gerenciar o lançamento de um novo telejornal chamado Hora da Notícia. Em 75, ele tornou editor-chefe desse jornal. E nesse cargo, ele sempre adotou uma postura ética e crítica, buscando sempre ampliar a pluralidade das fontes e permitir a presença de vozes de oposição, e isso incomodou o regime militar. Segundo seus amigos jornalistas, o Vlado ele tinha uma rotina no jornal. Ele chegava no jornal de manhã, mas ia na edição sempre por volta das 4h30 e ele era tipo um secretário do telejornal Hora da Notícia. Chegando ao trabalho, ele já pegava e lia imediatamente a pauta do dia, sempre de pé.
Ele editava a pauta e colocava no ar o telejornal, que era montado por uma equipe de mais ou menos 20 pessoas. E aí, às 9 horas da noite em ponto, com o roteiro na mão, ele acompanhava de perto os 30 minutos da exibição do Hora da Notícia, como responsável e representante da redação no estúdio de gravação. Mesmo não sendo filiado a nenhum partido, Herzog tinha vínculos com movimentos progressistas e mantinha contato com intelectuais de esquerda e defendia uma imprensa independente. E aí é uma questão interessante, porque mesmo após a morte do Vladimir, a gente não tem certeza de que ele tinha realmente qualquer envolvimento partidário, ou que ele era um apoiador da causa. Da mesma forma que o Rubens Paiva tinha algum envolvimento indireto, ajudava pessoas que estavam sendo caçadas, mas a gente não tem noção do porquê que realmente essas pessoas foram presas, né? E por causa dessa inclinação de esquerda de Herzog, surgiram boatos, supostamente alimentados pelo jornalista conservador Cláudio Marques, de que o comunismo estava infiltrado na emissora. Vamos falar um pouquinho mais sobre Cláudio nesse episódio. E aí, em outubro de 1975, a vida de Herzog tomaria um rumo odioso e infelizmente seria interrompida aos tenros 38 anos de idade, deixando a esposa com apenas 32 anos e dois filhos de 9 e 7 anos de idade. Nas vésperas de seu assassinato, Vladimir Herzog seguiu sua rotina como sempre fazia e colocou no ar sua última hora da notícia, na sexta-feira, dia 24 de outubro, exatamente no mesmo dia que ele quase foi preso para prestar esclarecimentos. Parte 3. Quando Vladimir foi suicidado. Era madrugada de domingo, 26 de outubro de 1975. Quando o jornalista do Ex, Milton Severiano da Silva, atendeu um telefone feito por Sandro, da TV Cultura de São Paulo. Olha, você já soube do negócio do Vlado? Não tô sabendo de nada. Pois é, você tá sabendo que ele tinha se apresentado, né? Não tô sabendo de nada. Pois é, infelizmente ele morreu. O segundo exército vai distribuir uma nota, eu tô avisando. E você avisa aí os outros caras que são amigos dele também. Todos os jornalistas do Ex tinham trabalhado com Vladimir entre 73 e 75, quando ele entrou para a TV Cultura. O enterro, naquele momento, estava marcado aparentemente para amanhã do domingo, do dia 26 mesmo. O que era esquisito, porque parecia que a galera estava tentando enterrar ele muito rápido. E os jornalistas ali se arrumaram para dar apoio a Clarice, viúva de Vladimir, e Dona Zora, sua mãe. O único jornal que anunciou a prisão de Herzog foi o Estado de São Paulo, que supostamente teve uma ligação com a ditadura. Essa ligação foi de acomodação à adesão completas, pelo menos no período entre 69 e 73, o que foi um período após o Vlado ter sido editor do Estado de São Paulo. Mas aparentemente era o único jornal que passava alguma informação sobre o que estava acontecendo nas máquinas do Estado, mesmo que maquiada. A prisão do Herzog foi publicada no Estadão em uma nota de rodapé da página 44 da edição de domingo de 26/10/75. Os sindicatos dos jornalistas do Estado de São Paulo divulgou nota oficial comunicando a prisão do jornalista Vladimir Herzog do Departamento de Jornalismo da TV Cultura, ocorrida ontem. Vladimir encontra-se no Departamento de Operações Internas do 2º Exército, onde se apresentou ontem de manhã para o depoimento. A nota ainda apresentou, de forma bastante corriqueira, uma lista de outros 10 jornalistas que também estavam presos naquele doicode, além de 2 parentes de jornalistas. Também anunciava, quase como se falasse da previsão do tempo, a prisão do vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Moacir de Oliveira, feita no dia anterior em Santos por supostos agentes do 2º Exército. Segundo Fernando Jordão, que escreveu o livro Dossiê Herzog, mais um dos livros usados como fonte desse episódio, que foi amigo de Vladimir durante muitos anos e um dos jornalistas que investigaria a fundo o caso, aquela noite de sábado já estava agitada. O fim de semana era o fim de semana de uma enorme pressão para a classe jornalística, com aqueles 11 jornalistas presos, cada prisão seguida de notas de protesto do sindicato. Notas que, infelizmente, aumentavam o risco da vida deles. O sindicato estava firme em sua posição de denúncia às prisões arbitrárias de seus associados. Toda a classe estava desesperadamente impotente porque não havia informações sobre nada e ninguém sabia o que se passava dentro dos porões do 2º Exército. O comandante general Eduardo Melo passava informações vagas e pouquíssimo confiáveis sobre o estado dos prisioneiros e também não tinham grandes condições, e os jornalistas que estavam do lado de fora
não tinham grandes condições de se proteger, sendo permanentemente ameaçados, porque a verdade da informação é sempre a maior vítima desses sistemas. Os jornalistas poderiam recorrer ao auxílio de advogados, mas isso seria inútil, visto que qualquer ação legal contra a repressão militar que não respeitasse as determinações já brutais da Lei de Segurança Nacional não vingaria. Além disso, a maioria dos presos ficava incomunicável por dias a fio. No seguinte domingo, estava cinzento e chuvoso, tanto por fora como nas almas das pessoas afetadas pela notícia que ainda era confirmada no boca a boca. O sentimento geral era de perplexidade. Como assim? Vlado coloca o jornal no ar na noite de sexta-feira, vai prestar depoimento no sábado de manhã, é preso sem explicações e já aparece morto na madrugada de sábado para domingo? A maioria dos jornalistas de São Paulo se uniu. Afinal de contas, não era um ataque à sua categoria apenas, mas sim um ataque direto à verdade, que, a meu ver, pelo menos, deveria ser a função de honra de qualquer jornalista, não é? Defender a verdade. Então eles foram em busca das poucas informações disponíveis e até meio-dia de domingo telefonaram de casa em casa procurando amigos e conhecidos que soubessem dos fatos. Muitos pensavam que o enterro seria naquele dia e aguardavam a tal nota oficial que seria publicada pelo Segundo Exército. O choque e a consternação eram totais, não só pela prisão inesperada e pela morte, mas pelo fato de que as autoridades haviam informado ao presidente da TV Cultura que a causa da morte teria sido suicídio. Rui Nogueira, presidente da TV Cultura, também chamado de Fundação Padre Anchieta, recebeu um telefonema do secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Coronel Erasmus Dias, informando que Rui tinha sido escolhido pelas autoridades para comunicar a Clarice a morte do marido. Rui foi à sede da fundação e chamou o encarregado de segurança, Fleury, e o repórter Chico Falcão para irem à casa de Herzog dar o comunicado indigesto à recém-viúva. Vladimir estava morto e o exército ia divulgar uma nota dizendo que era suicídio. Sozinha na sala de casa, os dois filhos dormindo lá em cima, e profundamente angustiada, estava Clarice, que depois relatou o caso. Depois, toca a campainha e quando eu vou atender, vejo 5 ou 6 homens de paletó e gravata. Um deles o Rui Nogueira, outro o Armando Figueiredo, assessor de imprensa da Secretaria de Cultura, um meio careca, que era do Serviço de Segurança, um que, ao que parece, estava assumindo algum cargo jurídico, e os outros eu não conhecia. Eles sentaram, mas não falaram nada. Só repetiram que as coisas se complicaram. De repente, não sei como, me veio à mente uma certeza e eu gritei: mataram Vlado! Nesse instante tocou novamente a campainha. Era Fátima, mulher do jornalista Fernando Pacheco Jordão. Eles são nossos amigos muito próximos. Abri a porta fora aos gritos: mataram Vlado! E os homens dentro de casa não falaram, não verbalizaram nada. Fiquei sabendo da versão do suicídio muito depois, de madrugada. Segundo consta, ainda na sala da casa de Vladimir e Clarice, Fleury teria feito o seguinte comentário: também, com esses pôsteres, como é que vai dizer que não era comunista? A não prisão. Ainda naquela madrugada de domingo, os amigos de Vlado estavam se reunindo para entender pelo menos como é que Vlado tinha sido preso e descobriram que oficialmente não tinha. Olha só o tamanho da tramóia. Na sexta-feira, dia 24 de outubro, entre 8 e 9 horas da noite, tocaram a campainha na casa de Herzog, que é um sobrado no fim da rua Oscar Freire, uma travessa ali da famosa Rua Augusta, no bairro Jardim Paulista. Clarice Herzog atendeu a porta. Ela era companheira de Vlado há 10 anos e tinha com ele os filhos Ivo, de 9 anos, e André, de 7. Na porta estavam 2 homens, a paisana, que tinham chegado em um corcel. Eles perguntaram por Vladimir, que não tinha como estar em casa naquela hora, e contaram que queriam encomendar um freela a Vlado. Mas, obviamente, Clarice já ficou assim, né? Por quê? Dezenas de pessoas haviam sido presas naquela semana, incluindo aqueles 10 jornalistas listados pelo Estadão, 3 deles presos naquela mesma sexta-feira: Rodolfo Condé, da revista Visão, Jorge Duque Estrada, do Estado de São Paulo, e Vidal Pola Galé, da agência Folhas. Rodolfo Condé e Duque Estrada vão voltar várias vezes nesse episódio, por isso, preste atenção nos nomes. Clarice, já de pé atrás, explicou aos estranhos que Vladimir não pegaria freelas. Então, aí os homens foram embora e aí, na hora, ela pega os filhos e foi buscar o marido na televisão, dirigindo uma Belina, porque ela sabia que tinha dado ruim. Ela deve ter levado uns bons 25 minutos para se deslocar ali dos jardins e chegar na marginal do Tietê, que era onde ficava a televisão, ao lado da ponte para o bairro do Limão e freguesia do Ó. A emissora da televisão ficava numa
rua local industrial, cheio de galpões, né? Numa ruazinha chamada Carlos Espera, onde os únicos edifícios eram os conjuntos de galpões da TV. Seria na rua Carlos Espera, número 179, que tentaram prender ou quase sequestrar Vladimir Herzog na sexta-feira, às 9h30. Segundo relatos do jornalista Demétrio Costa, que foi uma testemunha dos eventos da sexta, o Vladimir sempre trabalhava nos sábados também, mas naquela sexta ele pediu que o Demétrio cobrisse no dia seguinte para que ele pudesse descansar. O plano era ele, Clarice e os meninos irem para um sítio para passar o fim de semana. Na tarde de sexta, ele dirigiu a edição do telejornal, como sempre, e acompanhou com Demétrio às 21h na transmissão do Hora da Notícia. Quase no fim do programa, ele desceu para ir à lanchonete e deu de cara com esses dois agentes que estavam esperando por ele no fim da escada. Provavelmente os dois jagunços que foram na casa dele mais cedo. O Demétrio foi avisado e desceu correndo para encontrar o Vladimir no corredor que dá para os portões da emissora. Além dele, o repórter Chico Falcão, que era amigo de Vladimir, também testemunhou a cena. 1 minuto depois, chega Clarice com os 2 filhos na Belina. O Vladimir pediu à esposa que fossem para o sítio da família com os meninos e que ele seguiria para lá depois. Mas a Clarice não arredou o pé, e Vladimir explicou que aqueles jagunços ali eram agentes que iam levá-lo. Vladimir ia acompanhar os agentes quando Chico Falcão, que estava tentando intervir de alguma forma, pediu que ele ficasse pelo menos para dar instruções sobre o programa que passaria depois do jornal em uma reportagem no dia seguinte. No fim das contas, eles estavam tentando encontrar ali uma saída. Um dos agentes disse que não poderiam esperar porque ainda temos que passar em outros lugares. Mas Vladimir pediu que esperassem, já que ele era diretor responsável. O Vlado, então, por incrível que pareça, conseguiu voltar à redação a tempo de seus companheiros se mobilizarem para pedir a interferência do presidente da TV Cultura. Segundo Demétrio, o clima era de tensão absoluta, além da confusão de uma prisão feita sem nenhum motivo, já que os agentes não apresentaram e não precisavam apresentar qualquer papel justificativa. Estávamos no AI-5, né, gente? Ninguém sabia onde seria levado, ou até podiam presumir onde, e esse onde era muito pior. E vamos lembrar, toda essa confusão na frente dos filhos crianças do cara, né? O Chico Falcão, então, conseguiu que os agentes deixassem que Vladimir continuasse na emissora até às 23, porque nesse momento o Rui, que era o presidente, já tinha ligado lá para os superiores, e ele teria tentado ali localizar alguém para substituí-lo, mas claro que o Chico Falcão estava tentando ganhar tempo. Durante essa hora e meia, um dos agentes ficava sentado em um canto enquanto o outro ficava perto da porta, lá fora. Às 11h05, o segundo agente entrou e determinou que Vladimir poderia continuar seu trabalho, provavelmente por intervenção, da presidência da TV, mas que o acordo era de que o jornalista se apresentasse no sábado de manhã, às 8h, na rua Tomás Carvalho, e deveria procurar um tal de Capitão Borges. E vamos entender aqui por quê. Pelo que eu andei lendo, essa estratégia de dizer que ia prender, e aí soltar, e aí falar para a pessoa se apresentar, era uma estratégia de controle para deixar as pessoas em pânico. Tipo, olha, estamos de olho em você, não vá fugir, não vai ser idiota de fugir, e amanhã se apresente lá. Era uma forma de dizer, olha, a gente não está sendo tão ruim, a gente está deixando você terminar suas coisas, mas isso, cara, colocava a pessoa em situação de pânico. Era uma estratégia de tortura, eu vou falar mais sobre isso ao longo do episódio, porque não foi a única vez que isso aconteceu. Segundo o que consta, o Vladimir parecia bastante calmo depois disso, porque pelo menos ele poderia passar a noite em casa, com a família. E ele disse que estava tranquilo e esperava ter uma conversa cordial e respeitosa com o tal capitão no dia seguinte. Vamos levar em consideração que depois a esposa disse que eles sabiam o que ia acontecer com Vladimir, provavelmente ele iria apanhar, mas que ele não tinha nada ali muito de importante a declarar, e em algum momento ele seria solto. Isso para mim me deu pânico quando ela disse isso, porque eu falei, cara, as pessoas estavam relativamente tranquilas, porque o cara, entre aspas, só ia apanhar, mas pelo menos ele voltaria vivo para casa. Vocês têm dimensão do terror que era viver com isso em cima da cabeça? Anos depois, a Clarice ainda se recriminava pelo fato de que ela não discutir o suficiente com ele. Eles ali, discutindo depois de chegar em casa, mas segundo ela não teria feito a força necessária para convencê-lo a não ir ao departamento no dia seguinte, a fugir. Ela lamentou não ter agido para impedir o que, sinceramente, não era possível impedir. Obviamente que a família Herzog provavelmente estava sendo vigiada, então como é que ele ia fugir, né?
E aí, um jornalista lá da TV Cultura tinha sido separado para acompanhar o Vladimir no dia seguinte. Esse cara acabou dormindo lá na casa deles, mas o que a Clarice disse foi que A gente estava tão calmo que o Vlado levantou de manhã cedinho e eu nem saí da cama. Eu não fui nem fazer café para ele. Eu deveria ter levantado, devia ter feito o café, devia ter levado ele de carro até lá. Eu nem levantei para dizer até logo. no sábado à tarde, a única notícia é de que ele havia sim se apresentado às 8 da manhã. E nesse momento, por volta das 17h30, a Clarice resolveu ir até a casa de Dona Zora Herzog para contar sobre a prisão. Inicialmente, ela pretendia deixar que o próprio Vladimir contasse sobre sua prisão quando ele fosse solto naquele dia. Mas o sábado findava e a Clarice já não podia esconder o ocorrido. Amigos de Vladimir souberam pela jornalista Dileia Marcum, que fora libertada na noite anterior, após uma semana detida no doicode, ela é esposa do Paulo Marcum, que escreveu o livro, que haviam 11 jornalistas e mais de 100 outras pessoas presas no mesmo lugar. Mas eles tentaram não preocupar Clarice demais com aquele assunto. Na conversa com a Dona Zora, a Clarice preferiu uma abordagem despreocupada, assim como se fosse uma detenção leve e rápida, já que na noite anterior, quando os jagunços foram prendê-lo na TV Cultura, eles haviam permitido que ele dormisse em casa e se apresentasse pela manhã. Isso havia sido uma concessão incomum, já que naqueles dias as pessoas eram sequestradas em suas casas no meio da madrugada pelos agentes do sistema. Ou seja, segundo Clarice, provavelmente a situação de Vlado não era tão ruim assim. Mas, como diz minha mãe, mãe é mãe e vaca é vaca. E apesar do teatro de tranquilidade feito por Clarice, Dona Zora sofreu um choque e com um aperto no peito ela sentiu uma trágica premonição. O Vladimir era filho único de Zora, que tinha ficado viúva há apenas 3 anos, e ela sempre se alarmava a qualquer sinal de sofrimento do seu filho, mesmo adulto. Dizem que as mães judias são extremadas nos cuidados com seus filhos, mas eu acho que isso é uma coisa generalizada de mãe mesmo. Se minha mãe, por exemplo, fala que está sentindo algo estranho quando eu estou preparando para sair de casa, eu não ponho o pé na rua, gente. Porque seguro morreu de velho. O problema maior para Dona Zora foi o gatilho das lembranças antigas que a marcaram para sempre. A sua família havia sido exterminada pelos nazistas. E ela, o marido e o menino Vladimir, os únicos que sobraram vivos, haviam tido que fugir correndo muitos riscos, passando da Iugoslávia para a Itália e para o Brasil. Parece que ela temia que durante os anos de esconderijo, o medo na Itália tivesse finalmente acontecido. No fim das contas, a Dona Zora já sabia, gente. Ela balançava a cabeça e repetia baixinho: Vão matar Vlado, vão matar Vlado. No sábado à noite, a única notícia é de que ele não sairia até segunda-feira, dia 27. Inclusive, a edição da Hora da Notícia saiu às 9 da noite de sábado e o nome de Vladimir saiu como editor nos créditos de abertura, como se Vladimir tivesse assinado o jornal depois de morto. Porque sim, gente, naquele momento, o Vladimir já estava morto. Às 22 horas, o Fernando Jordão, que era diretor do sindicato dos jornalistas, na ausência do presidente Audálio Danta, que estava em outra cidade, acho que estava em Presidente Prudente, se eu não me engano, ele redigiu uma nota para os jornais informando que Vladimir havia se apresentado naquela manhã no doicode e que fora mantido preso. A nota protestava contra as prisões arbitrárias e os sequestros de pessoas comuns, trabalhadoras com endereço conhecido. Infelizmente, quando a nota estava sendo distribuída aos poucos jornais que a publicariam, o corpo de Vladimir Herzog já estava no IML. E os colegas de Vlado já estavam a caminho da casa dos Herzog para informar Clarice da morte. Audálio se recorda do que sentiu quando, na madrugada de domingo, acordou com o telefone tocando. Era Jordão aos prantos, repetindo: eles mataram o Vlado. Posso dizer com toda certeza que foi o momento mais terrível da minha vida. Primeiro, a sensação de aquilo ser um pesadelo. Apesar do pesadelo vir se arrastando durante semanas, desde a primeira prisão. Eu tive medo, muito medo, principalmente nesse momento, porque era a consumação de uma coisa que sabíamos que era uma escalada, mas que não acreditávamos que chegasse a esse ponto. Eu conheci o Vlado, não privava de sua amizade, mas uns dias antes ele estivera em minha casa, muito apreensivo, dava sinais de fragilidade, dizia da campanha de que estava sendo vítima através das denúncias do Cláudio Marx. Então, na hora em que recebi a notícia, aquela imagem do Vlado se gravou na minha lembrança, muito clara e terrível. Minha preocupação imediata passou a ser a de denunciar o fato. Nós tínhamos que denunciar a morte de Vlado, disse ele.
Durante a madrugada de domingo, vários jornalistas chegaram à casa da família Herzog aos prantos de luto e medo, mas também de indignação e revolta. Era um consenso entre todos eles que a morte de Herzog não deveria ficar impune, nem ser apagada da história do Brasil. Alguns tinham medo de represália e tentaram convencer a viúva e a mãe de Herzog a enterrar o corpo logo no domingo, em silêncio e o mais rápido possível. A mãe de Clarice, Dona Inês, foi uma que pediu que os jornalistas fossem embora, fugissem do país o mais rápido possível, ou o Estado iria matá-los também. Dona Inês não tinha se tornado vítima colateral dos crimes do Estado apenas naquele momento, gente. Pelo contrário, ela tinha perdido o irmão de 32 anos de idade, fuzilado pela polícia no Estado Novo de Vargas. Mas esse temor era da minoria. O sentimento geral era de que isso não poderia ficar assim, de que todos deveriam saber do crime que se cometeu. Vladimir foi assassinado, não cometeu suicídio. Aquela era uma das mentiras mais covardes já fabricadas durante o regime. Um dos principais defensores de que aquela história era mentira foi o Dr. Uzeda Moreira, psiquiatra e amigo do Vlado, com quem ele fazia terapia de psicodrama, que é um tipo de psicoterapia em grupo, há algum tempo. O Moreira foi quem, aos prantos, chancelou que tinha certeza de que Vladimir jamais se suicidaria. E foi também quem sugeriu outros nomes de médicos que poderiam fazer um exame de corpo de delito de Vladimir para confrontar aquele que seria entregue pelo Estado. Umas semanas depois, infelizmente, Moreira, ao ser chamado a depor, negou a natureza das terapias de Vladimir e inclusive qualquer proximidade com a família. Segundo Clarice, ele usou aquela estratégia do não posso afirmar nem negar os fatos apresentados. O psiquiatra de Vlado podia ter desfeito o equívoco intencional das autoridades. Ele sabia e me disse que Vlado não tinha a menor tendência para o suicídio. Esteve na minha casa, chorou ao falar de Vlado, mas depois, por medo, omitiu-se, alegando ética profissional. Foi uma covardia, um triste espetáculo humano. No domingo, Audálio Dantas, presidente do Sindicato dos Jornalistas, ele voou de Presidente Prudente para a capital para assumir a frente de busca por informações. Ele procurou a família de Vladimir e teve um contato doloroso com a dona Zora, que lhe disse: Nós fugimos do nazismo e escolhemos o Brasil porque achávamos que era um país de liberdade. Às 16 horas de domingo, finalmente, a dita nota oficial do 2º Exército saiu. Eu vou lê-la na íntegra para vocês. O comando do 2º Exército lamenta informar o seguinte. Primeiro, em prosseguimento às diligências que se desenvolveram na área do 2º Exército, que revelam a estrutura e as atividades do Comitê Estadual do Partido Comunista, aparece, citada por seus companheiros, o nome do Sr. Vladimir Herzog, diretor responsável de telejornalismo da TV Cultura, Canal 2, como militante e integrante de uma célula da base do citado partido. Segundo, convidado a prestar esclarecimentos, apresentou-se, acompanhado por um colega de profissão, às 9 horas do dia 25. Já começa aí a mentira porque foi às 8 horas, enfim. Do mês corrente, sendo tomadas por termos suas declarações. Terceiro, relutando inicialmente sobre suas ligações e atividades criminosas, foi acariado com seus delatores, Rodolfo Oswaldo Condé e Jorge Benigno Jatei Duque Estrada, que o aconselharam a dizer toda a verdade, pois assim já haviam procedido. Quarto, nessas circunstâncias, admitiu o Sr. Vladimir Herzog sua atividade dentro do PCB, sendo-lhe permitido redigir suas declarações de próprio punho. Quinto, deixado após o almoço e por volta das 15 horas em sala, desacompanhado, escreveu a seguinte declaração. Eu, Vladimir Herzog, admito ser militante do PCB desde 1971, ou 72, tendo sido aliciado por Rodolfo Condé. Comecei contribuindo com 50 cruzeiros mensais, quantia que chegou a 100 cruzeiros mensais em 1974 ou começo de 75. Impressionante, né? O cara tá supostamente... Ai, gente, desculpa, que me dá uma raiva. O cara tá supostamente confessando um crime e ele não sabe nem a data que as coisas aconteceram. Obviamente porque é mentira, né? Voltando. Meus contatos com o PCB eram feitos através dos meus colegas Rodolfo Condé, Marco Antônio Rocha, Luiz Vaz, Antônio de Brito, Miguel Urbano Rodrigues, Antônio Paulo e Paulo Marcum, enquanto trabalhava na revista Visão. Admito ter cedido minha residência para reuniões desde 72. Recebi o jornal Voz Operária uma vez pelo correio e 2 ou 3 vezes das mãos de Rodolfo Condé. Relutei em admitir neste órgão minha militância, mas após acariações e diante das evidências, confessei todo o meu envolvimento e afirmo não estar interessado mais em participar de qualquer militância político-partidária. Assinatura ilegível. Sexto,
Cerca das 16 horas, ao ser procurado na sala onde fora deixado, desacompanhado, foi encontrado morto enforcado, tendo para tanto utilizado uma tira de pano. O papel contendo suas declarações foi achado rasgado em pedaços, os quais, entretanto, puderam ser recompostos para os devidos fins legais. Sétimo, foi solicitada à Secretaria de Segurança a necessária perícia técnica, positivando os senhores peritos a ocorrência do suicídio. Oitavo, as atitudes do senhor Vladimir Herzog, desde sua chegada ao órgão do 2º Exército, não faziam supor o gesto extremo por ele tomado. Nono, as prisões até hoje efetuadas se enquadram rigorosamente dentro dos preceitos legais, não visando atingir classes, mas tão somente salvaguardar a ordem constituída e a segurança nacional. Comunicado oficial do Comando do 2º Exército, distribuído à imprensa no domingo. Em Folha de São Paulo, página 3, 27/10/75, segunda-feira. No fim das contas, gente, pelo que o Vladimir passou dentro dos porões da ditadura, você confessaria até ser filha do diabo. Eu confessaria ser, não sei, Joana d'Arc, ser Cleópatra. Do jeito que esses caras faziam para coagir, ele admitiria qualquer coisa, se é que foi ele mesmo que escreveu essa nota. Na sua nota oficial, por sua vez, o Sindicato dos Jornalistas conta uma história um pouquinho diferente. Às primeiras horas da noite de sábado, as autoridades de segurança informaram que o jornalista se suicidara na prisão e que uma nota oficial do 2º Exército seria distribuída. O fato foi comunicado à família através do presidente da TV Cultura e o Instituto Médico Legal forneceu um atestado de óbito informando como causa da morte asfixia mecânica por enforcamento, como local a Rua Tomás Carvalhal, 10h30, sede do DOI, e hora ignorada. Vou abrir um parênteses aqui que o laudo não fala inicialmente sobre suicídio, e sim sobre asfixia mecânica por enforcamento. Segundo informações chegadas à família, o corpo do jornalista Vladimir Herzog tinha sido entregue no Instituto Médico Legal por volta das 17 horas. Não obstante, as informações oficiais fornecidas pelo 2º Exército, em nota distribuída à imprensa, o Sindicato dos Jornalistas deseja notar que, perante a lei, a autoridade é sempre responsável pela integridade física das pessoas que coloca sob sua guarda. O Sindicato dos Jornalistas, que ainda aguarda esclarecimentos necessários e completos, denuncia e reclama das autoridades um fim a esta situação em que jornalistas profissionais, no pleno, claro e público exercício de sua profissão, cidadãos com trabalho regular e residência conhecida, permanecem sujeitos ao arbítrio dos órgãos de segurança que os levam de suas casas ou de seus locais de trabalho, sempre a pretexto de que irão apenas prestar depoimento, e os mantém presos, incomunicáveis, sem assistência da família jurídica, por vários dias e até por várias semanas, em flagrante desrespeito à lei. Nessa nota, o sindicato aproveitou também para comunicar que o velório finalmente iria acontecer ali na virada de domingo para segunda-feira e o sepultamento aconteceria às 10h30 da manhã de segunda no cemitério israelita, na rodovia Raposo Tavares. Convidou a todos os jornalistas, sem exceção, a comparecerem ao velório. Quase todos os jornais de São Paulo divulgaram essa nota. Naquela noite de domingo, após a divulgação da nota do Exército, os telefones do Jornal do Estado de São Paulo e Sindicato dos Jornalistas começaram a apresentar um chiado constante. Além disso, vários jornalistas começaram a perceber carros particulares que rondavam nas imediações do sindicato e em algumas redações de jornal. Parte 4. A cronologia de um não suicídio. Fernando Jordão, jornalista paulistano, que era amigo de Herzog e trabalhou com ele durante 16 anos, escreveu em 79 o dossiê Herzog, Prisão, Tortura e Morte no Brasil, após reunir documentos por 3 anos da investigação do assassinato de Herzog, incluindo aí uma cronologia dos eventos ocorridos em função do não suicídio. No sábado, 25 de outubro, o comandante do DOI-CODE comunica ao chefe da 2ª Seção do Estado-Maior do Exército que, abre aspas, cerca de 16 horas e 30 minutos de hoje, foi encontrado o corpo de Vladimir Herzog enforcado na grade do xadrez especial número 1, usando para tanto a cinta do macacão que usava. Tudo leva a crer que foi levado ao translocado gesto por ter se conscientizado da sua situação e estar arrependido de sua militância. Prestem atenção nessa coisa da cinta do macacão, tá, gente? Porque isso aí vai voltar.
os peritos Motoro Chiota, Silvio Chibata e Roberto Dama Salgado, da Divisão de Criminalística do Instituto da Polícia Técnica, fizeram a perícia do local e assinaram o que eles chamam de laudo de encontro do cadáver, que para o pessoal de CSI aí deve ser, tipo, cena do crime, cuja natureza da perícia foi, abre aspas, encontro de cadáver, suicídio, fecha aspas. Os peritos descreveram o local, a posição do corpo e a laçada do pescoço e concluíram, abre aspas, um quadro típico de suicídio por enforcamento, fecha aspas. Eu vou ler aqui um trecho do relatório da perícia de encontro do cadáver, porque neste podcast a gente trabalha com fontes primárias. Também. Ofereceu particular interesse no presente caso a cela especial número 1, localizada no segundo pavimento desse prédio, que é vedada por uma porta metálica de folha única e guarnecida por dispositivo de segurança própria para essa finalidade. O seu interior, assoalhado, possui uma janela de caixilho de metal envidraçado, vitraux, e é dotada de grade também de metal. Próximo dessa janela, dispostos no assoalho, achavam-se 2 colchões sobrepostos e junto à porta havia uma cadeira escolar, sobre a qual encontrava-se uma prancheta com papéis e uma caneta esferográfica. Do cadáver. Junto à janela dessa cela, em suspensão incompleta e sustido pelo pescoço, através de uma cinta de tecido verde, foi encontrado o cadáver de um homem de cútis branca, apontado como sendo de Vladimir Herzog, de 38 anos de idade, que se achava com sua língua ligeiramente procedente. Seu traje, normalmente disposto, compunha-se de macacão verde de tecido igual ao da referida cinta e de cuecas brancas. Seus pés calçavam meias e sapatos de couro, ambos pretos. A referida cinta, conforme mostra a foto número 2 anexa, estava na grade metálica com um nó simples a uma altura de 1,63 m. A outra extremidade dessa peça formava a laçada de nó corrediço que constringia fortemente o pescoço, nó esse situado na parte posterior do lado esquerdo do mesmo. Vide pormenores na foto número 3 anexa. Removida a laçada, denotou-se no pescoço um sulco enegrecido, descontínuo, oblíquo e relativamente profundo, cuja largura possuía correspondência com a mencionada laçada. Vide pormenores na foto número 4 anexa. Naquele mesmo dia, 2 médicos legais constataram o suicídio. Os médicos Hero Shibata e Aldo de Toledo Viana. Prestem atenção mais umas vezes aos nomes, tá? Que eram do IML, e eles realizaram a suposta autópsia e assinaram o laudo do exame de corpo de delito do exame necroscópico, do qual consta pelo DOPS do 2º Exército, que teria praticado suicídio burlando a vigilância dos policiais. O exame concluiu que era, aspas, um quadro médico legal clássico de asfixia mecânica por enforcamento. Vou ler agora para vocês a discussão e a conclusão do laudo. Primeiro, ausência de sinais de violência em toda a extensão do tegumento cutâneo. Segundo, hipóstases ainda não fixadas completamente acima do sulco cervical, no dorso, nas nádegas e nos genitais externos. Hipóstases, gente, são manchas roxas. Terceiro, protusão da língua para fora. Quarto, sulco produzido por laço em posição alta, inclinado para a direita e interrompido no nível do mastoide, local onde deveria estar o nó. Quinto, ligeiras sufusões hemorrágicas no tecido celular subcutâneo nos músculos pré-tireoidianos ao longo do sulco descrito. Sexto, manchas de Tardot na superfície pulmonar, indicando sofrimento respiratório. Globalmente, o conjunto dessas lesões indica o quadro médico legal clássico de asfixia mecânica por enforcamento. Observação: colhido material, sangue mais estômago e conteúdo para exame toxicológico. Nada mais havendo, encerramos o presente laudo. São Paulo, 27 de outubro de 1975. Em 26 de outubro, gente, o comando do 2º Exército soltou aquela nota oficial onde declarava a morte pelo suicídio, dizendo inclusive que o comportamento de Vladimir desde sua chegada ao quartel não indicava o gesto extremo que teria tomado no final, porque eles estavam certos, não é mesmo? Em 30 de outubro, o comandante do 2º Exército, general Edinardo Dávila Melo, instaurou um inquérito policial militar, IPM, para supostamente apurar as circunstâncias em que teria ocorrido o suicídio de Vladimir ali no DOI-CODE. Ele precisava fazer esse inquérito porque a morte havia acontecido sob guarda do Estado, né?
E no dia seguinte, o general Fernando Guimarães de Cerqueira Lima foi nomeado presidente desse PM e o procurador Dr. Durval Ayrton Moura de Araújo, assessor jurídico do Comando do Segundo Exército, foi designado como representante do Ministério Público para acompanhar o inquérito. Os advogados da família Herzog, obviamente, foram impedidos de acompanhar o inquérito. Apenas em 7 de novembro, o general Cerqueira Lima, no decorrer do IPM, visitou o local do suposto suicídio. 10 dias depois, gente, no DOI-CODE, e escreveu um auto de visita e exame do local, onde continuava afirmando o suicídio por enforcamento como causa mortis, incluindo uma visita à cela que foi reproduzida fotograficamente no laudo de encontro do cadáver. E a gente tem que ficar atento a esses registros fotográficos, porque eles foram o início, mas também o fim da farsa. Na minha cabeça se você quer ser safado, faz direito, né? Mas eles não tinham a capacidade intelectual nem de fazer o negócio direito. Que bom, né? Porque senão a gente nunca teria sabido da verdade. Em 16 de novembro, esse mesmo general concluiu o inquérito. Abre aspas. Em face das investigações procedidas, pode-se afirmar que a morte do Vladimir Herzog se verificou por voluntário suicídio, por enforcamento, embora a razão íntima não se possa afirmar qual tenha sido, não havendo destarte sido apurado qualquer crime previsto no Código Penal Militar, nem transgressão disciplinar prevista nos regulamentos militares. E no dia seguinte, o comandante do Exército finalmente conclui que a morte ocorreu por voluntário suicídio. Ou seja, eles levaram quase um mês para finalizar o inquérito mais fraudulento da história recente do Brasil. E apenas no ano seguinte, o procurador-geral e juízes aceitaram o suicídio como causa da morte. Em 20 de abril de 1976, Clarice e seus filhos entraram com uma ação na Justiça Federal para provar que Vladimir Herzog não tinha se suicidado, e sim torturado e morto durante uma sessão de interrogatório no DOI-CODE. Esse foi um caso inédito na justiça brasileira. A viúva não pediu nenhuma indenização, apenas o reconhecimento do crime e a declaração de responsabilidade da União. Após o assassinato. Mas voltando ao dia 26 de outubro de 75, a morte de Vladimir começava a se espalhar pelo país poucas horas depois do comunicado oficial. O Dom Paulo Evaristo, cardeal de São Paulo, vigiava de perto as prisões destes jornalistas. Ele era o líder da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo. E eles já tinham registrado mais de 80 prisões, 61 só no período de 3 semanas entre 30 de setembro e 21 de outubro. Ainda na madrugada de sábado para domingo, o Rui Nogueira convocou Fernando Faro, que tinha convidado Vladimir a assumir o cargo de direção do Departamento de Telejornalismo, a ir ao IML, juntamente com ele, Chico Falcão, Mino Carga e aquele encarregado Fleury, que falou aquela frase absurda. Eles tentaram ver o corpo de Vladimir, mas foram impedidos. No domingo, houve outra tentativa de ver o corpo, após a suposta autópsia, pelo cunhado de Herzog, irmão de Clarice. A Clarice não conseguiu ir porque ela estava responsável por 2 crianças, pelo enterro, por todos os trâmites legais e pela sogra. Mas o irmão de Clarice também não conseguiu. Ele tentou obter outra autópsia que fosse realizada por outro médico do IML, mas também não conseguiu. E aí, por volta das 16 horas, a Clarice chegou ao IML e acompanhou o translado do corpo de Vladimir para o Hospital Albert Einstein, onde aconteceria o velório, o corpo seria preparado para o sepultamento. Naquele momento, antes mesmo da chegada do corpo ao velório, agentes de órgãos de segurança fizeram vistorias no hospital. O corpo foi recebido às 4h30 pelos amigos e vários jornalistas que sabiam estar sendo observados por policiais à paisana, que vigiavam discretamente o velório. Foram justamente esses outros jagunços, junto com um dos caras lá que fazia os funerais judaicos, que acabaram por impedir que a Clarice tentasse levar o corpo de Vladimir para casa para que um outro médico fizesse outro exame de autópsia. No fim das contas, a autópsia oficial, que trazia a causa mortis como suicídio por enforcamento, foi considerada definitiva. Pelo Estado, porque as pessoas, nenhuma delas acreditou. O interessante é que Vladimir era judeu. E pela tradição judaica, um suicida não poderia receber os mesmos ritos funerais e nem ser enterrado junto aos seus. Ele teria que ser enterrado ali num lugar separado do cemitério. Mas ninguém, absolutamente ninguém, acreditou na hipótese do suicídio, nem o Shevrak Kadish, a sociedade sagrada. E por isso os ritos se realizaram de forma completa, como seguidos pelas correntes mais liberais judaicas. Todo mundo sabia que Vladimir havia sido suicidado.
Abre aspas. Henry Sobel, rabino da Congregação Israelita Paulista, assegura que todas as etapas do cerimonial judaico foram cumpridas, inclusive a tahara, que é a purificação do corpo com sua lavagem. O corpo chegou ao velório do Hospital Albert Einstein às 4h30 de domingo e a tahara começou às 17 horas, realizada por 3 componentes do Chevra Kadish e um amigo da família presente. O estado de São Paulo, 31 de outubro, sexta-feira. No fim da noite de domingo, quando o velório estava para terminar, ali no Palácio dos Bandeirantes, a sede do governo do estado, o assassinato de Herzog levou ao encontro do então governador Paulo Egídio com o cardeal Paulo Evaristo Arnes e os jornalistas. Aparentemente, o suposto suicídio de Vladimir surpreendeu a todos ali, incluindo o ministro-chefe da Casa Civil do general Geisel, Golbery de Couto e Silva. Havia uma preocupação coletiva de que os órgãos de segurança pressionassem a família Herzog para que o corpo fosse sepultado ao raiar do dia e em silêncio. E assim, vários jornalistas preocupados fizeram revezamento ao longo da noite no velório para guardar o corpo de Vladimir. O dia amanheceu e uma Clarice exausta retornou ao velório. Os jornalistas relatam que ela se manteve firme, embora tenha chorado muito. E eu fico pensando no desespero dessa jovem viúva. Ela tinha a minha idade, agora na verdade era mais nova do que eu, de perder o marido pela mão do Estado, sabendo que dificilmente haveria justiça, ou mesmo que contassem a verdade sobre a morte dele, e agora ela era a única responsável por cuidar de 2 filhos ainda crianças. Os jornalistas conseguiram manter o corpo sendo velado pelo início da manhã, coisa que os milicos não queriam para evitar comoção. Logo cedo, agentes armados foram substituídos por fotógrafos e cinegrafistas desconhecidos que não pertenciam a qualquer órgão de imprensa. Apesar das tentativas de abafar os rituais de despedida de Vladimir, não teve jeito. Por volta das 9 da manhã, o cortejo de Vlado já contava com mais de 600 pessoas, incluindo aí o senador Franco Mottoro, o deputado federal Ayrton Soares, o líder do partido, o MDB, deputado estadual Alberto Goldman, o senador Orestes Quércia e o deputado estadual Robson Marinho, Del Bosco Amaral e Horácio Ortiz, todos do MDB São Paulo. E aqui eu vou mais uma vez relembrar a história da ditadura em um tweet. Assim que o golpe de 64 consolidou o poder dos militares, os generais fingiram manter as aparências. Os 13 partidos que já eram legalmente registrados seguiram funcionando por menos de um ano. Mas o verniz democrático começou a rachar em 65, quando eleições diretas para governador aconteceram em 11 estados. Resultado, um vexame para o governo que saiu derrotado em 5 deles, incluindo 2 peças-chave no tabuleiro nacional, Minas Gerais e o então estado da Guanabara, que hoje é o estado do Rio de Janeiro. A resposta do regime foi rápida, implacável e sem disfarces. O ato institucional número 2. Com uma só canetada, todos os partidos políticos foram dissolvidos. A nova legislação permitia criar novas siglas, sim, mas exigia o apoio de pelo menos 20 senadores e 120 deputados federais. Ou seja, só 2 partidos teriam vez. O jogo estava viciado desde o início. Ali, em 65, nascia o bipartidarismo forçado, que duraria até 79. De um lado, a Arena, o braço político do regime, uma sigla criada para aplaudir o autoritarismo em uníssono. Do outro, o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que era essa oposição consentida, um suspiro controlado, uma válvula de escape cuidadosamente monitorada. O MDB surgiu nas brechas da repressão ainda em 65, mas só se oficializou no ano seguinte. Os seus primeiros anos foram marcados por tensão interna, uma ala mais dócil que queria se adaptar à nova ordem sem comprar brigas, enquanto outra insistia em manter viva a chama da oposição, empunhando bandeiras como o voto direto, liberdades civis e a separação dos poderes. Essa ala do MDB se tornou um lembrete incômodo de que a democracia não tinha sido assassinada sem deixar fantasmas. Mas, nos subterrâneos do Brasil, a resistência verdadeira se espalhava longe dos holofotes. Ainda que massacrados pela censura, pela tortura e pelos porões do DOPS, partidos de esquerda como o PCB, PCdoB, Ação Popular, Partido Operário Revolucionário e a Política Operária não desapareceram. Agiam na sombra, clandestinos, decididos a resistir. Alguns optaram pela luta armada, outros por uma resistência civil obstinada, mas todos, sem exceção, deixaram suas marcas na longa e sangrenta trilha do enfrentamento à ditadura.
Ou seja, naquele momento, qualquer político que estivesse em leve ou moderada oposição ao regime, ou então que estivesse em completa apatia, estaria no MDB, que depois virou PMDB pós-ditadura e que voltou a chamar MDB em 2017. Bem naquela época que vários partidos deixaram de ser siglas e começaram a ter nomes, esse tipo de palavras. Por exemplo, caso você não se lembre, o Podemos era o Partido Trabalhista Nacional. O Avante era o PT do B, Partido Trabalhista do Brasil. Os progressistas eram o PP, Partido Progressista, e assim por diante. Isso aconteceu ali em 2017 e 2018, aquela época que a maioria dos brasileiros tinha muita desconfiança em partidos. Logo, para esses, a melhor forma de se tornar mais povão era tirar a palavra partido ou mudar totalmente de nome. E aí, entre 2017 e 2019, 9 das 33 legendas brasileiras mudaram de nome. Enfim, apenas mais uma trivia para vocês aqui. Retomando o caso Vladimir Herzog agora. Vladimir foi sepultado no cemitério israelita do Butantã às 10h30 da manhã de segunda-feira, durante uma cerimônia simples assistida por 600 repórteres, redatores, editores, cinegrafistas, radialistas, artistas, estudantes e alguns políticos. O único incidente que ocorreu foi a indignação da família pela pressa de finalizar o enterro. A mãe de Herzog ainda caminhava entrando pelo cemitério quando seu filho era enterrado às pressas. Toda a cerimônia e o sepultamento duraram apenas 15 minutos, ao invés das 2 horas que são os padrões dos rituais judaicos. Aqueles fotógrafos e cinegrafistas desconhecidos varreram o cemitério israelita, inspecionando o local e deixando agentes em pontos estratégicos. O clima no enterro estava muito mais tenso do que poderia ser, mas o ponto clímax da tensão foi a chegada de 4 jornalistas daqueles que foram presos no dia anterior de Herzog, incluindo os 2 dos que foram citados na nota do Segundo Exército como sendo aqueles que foram acareados juntamente com Vladimir horas antes de sua morte. A presença dos jornalistas despertou a curiosidade sobre o que aconteceu a Vladimir no período de apenas 8 horas em que ele esteve vivo dentro do DOI. Os 4 eram Jorge Duque Estrada, Antônio de Cristo, Rodolfo Condé e Paulo Sérgio Marcum, e ficaram afastados do restante das pessoas que especulavam como eles estavam, o que tinha acontecido com todos e se sabiam de algo sobre Vladimir. Não era incomum, gente, que presos saíssem do DOI-CODE para determinados eventos e voltassem em seguida. Essa liberdade, supostamente, cumpria com 2 objetivos. O primeiro era mostrar o preso em público para desmentir a tortura. Como se a tortura sempre deixasse marcas visíveis, né, gente? Esse povo é extremamente criativo na arte de fazer outras pessoas sofrerem. E o segundo objetivo era estender a agonia dos familiares e amigos. Por quê? Essa rápida presença do preso em casa não se torna um fator tranquilizador. Ali o preso consegue contar um pouco sobre as sevices que sofre quando está no porão, mas também pede a absoluta discrição com medo de represárias. E assim, o pânico e a tortura psicológica se estende à família, que se torna uma espécie de curadora do bem-estar desse preso. O Paulo Marcum, por exemplo, tinha sido liberado rapidamente no domingo anterior para acompanhar a esposa de Léa no batizado da filha, claro, acompanhado de policiais. A de Léa também tinha sido presa, mas já tinha sido solta. Entretanto, no enterro de Vladimir, a única coisa que os amigos presos conseguiram fazer foi chorar. O Cristo era o mais magro e abatido. A única coisa que disseram é que precisavam retornar ao DOI às 8 da manhã da terça seguinte. Haviam sido liberados, provavelmente sob uma vigilância mais eficiente que tornozeleiras eletrônicas, apenas para prestigiar o enterro do amigo. Ficou claro que aquela visita, além de supostamente mostrar que os outros jornalistas estavam bem, também servia para transformar todos os presentes em fiadores da segurança deles, além dos outros 6 que continuavam presos. E, claro, servia para dar uma mensagem clara aos presos. Veja só o que pode acontecer com você se não calar a boca. A situação pior era de Condé e Estrada, que provavelmente foram as únicas testemunhas das torturas sofridas por Vladimir, inclusive vão participar do inquérito mais para frente, e que eram capazes de identificar os torturadores, mas ainda assim tinham a ordem de voltar ao DOI-CODE no dia seguinte. De boca fechada, é claro. Segundo o jornalista Milton Severiano da Silva, que descreveu a cena em uma reportagem em 78, o medo era medonho, e no cemitério até os discursos eram balbuciados. Um dos rapazes massacrados pelo DOI-CODE, todos sinistramente liberados à força para comparecerem ao funeral, chorava o tempo todo, encostado em um túmulo afastado. Ele chorava e dizia baixinho: eles matam, não pergunte nada, não podemos dizer nada, eles matam mesmo.
e chorava e chorava. Todos teriam de apresentar-se no dia seguinte ao doicode, novamente. Nós os sentíamos como reféns de nossa conduta aqui fora. Espalhava-se entre dentes que tudo estava sendo fotografado e filmado por delatores. Bocas apavoradas especulavam. Éramos todos candidatos a ser o próximo. Não houve muitos discursos durante o enterro, e o último que tomou a palavra foi o presidente do sindicato, Audálio Dantas, que citou aos gritos os versos de Castro Alves. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é delírio ou a verdade, tanto horror perante os céus. Após a dissipação da multidão que assistia ao rápido enterro, um comunicado passou de boca a boca. Às 6 da tarde, todos no sindicato. Enquanto a discussão sobre o caso aconteceu de forma pacífica na Assembleia e no Senado, com um comportamento coletivo de acomodação disfarçado de respeito pelo luto, no Sindicato dos Jornalistas Profissionais de São Paulo a energia era outra. Os jornalistas deliberaram sobre os próximos passos quanto às investigações do assassinato, assim como o cuidado com a segurança dos jornalistas que foram citados no suposto bilhete de confissão que Herzog teria escrito, além de outros jornalistas envolvidos no caso, como Conder, Cristo, Marcum e Estrada, que preocupavam a todos, vistos que teriam que voltar ao DOI na manhã seguinte. Uma hora antes do encontro, contudo, o Audálio Dantas e toda a diretoria do sindicato foi convocada ao QG do 2º Exército pelo chefe do Estado-Maior, o general Antônio Ferreira Marques. A reunião foi longa e atrasou a reunião no sindicato. O tema não foi dos melhores. Os generais criticaram o discurso de Dantas durante o sepultamento, que inclusive pelo tamanho nem dava para ser considerado um discurso, gente. Também criticaram a nota do jornal divulgada pelo sindicato, que teria um tom, segundo eles, que levantaria suspeitas sobre o suicídio. Além disso, é claro, estavam preocupados pela reunião que aconteceria daqui a pouco, porque afinal de contas não passava nada desses caras, né? Provando aqui que todo mundo provavelmente estava sob vigilância. A reunião do sindicato durou horas, com mais de 300 pessoas presentes, onde se ouviu dezenas de propostas, todas com um tom inflamado pela injustiça e pelo desejo de luta dos jornalistas. Os dois principais temas foram a importância que essa ação representaria como um ponto de virada para o futuro do regime e, claro, quais eram as garantias que os jornalistas tinham da segurança de continuarem seus trabalhos. A nota que o sindicato produziu sinalizou que, por enquanto, ninguém iria se mover. A diretoria do Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo informa que esteve ontem em contato com os generais Ferreira Marques, comandante do Estado-Maior do 2º Exército, e Ariel Paca da Fonseca, comandante da 2ª Região Militar, e com o Coronel Paes, chefe da 2ª Seção do 2º Exército, para solicitar maiores informações sobre as condições em que morreu o jornalista Vladimir Herzog e a situação dos jornalistas que continuam presos no Departamento de Operações Internas, DOI. Quanto à morte de Vladimir Herzog, as autoridades forneceram cópias do laudo pericial de causa-mortes, assinado pelos médicos Arildo Viana e Harry Shibata, exame grafológico, assinado pelo perito Antônio Armindo Camilo, e perícia de encontro do cadáver, assinada pelo perito Motorro Chiota. Quanto à situação dos demais jornalistas presos no DOI, o general Ferreira Marques informa o seguinte: Rodolfo Conder, Jorge Duque Estrada, Paulo Sérgio Marcum e Antônio de Cristo, que foram autorizados a comparecer ao sepultamento do seu colega, jornalista Vladimir Herzog, dormiriam em suas casas com o compromisso de se apresentarem novamente hoje ao DOI às 8 horas. Os 4 jornalistas voltarão àquele departamento para concluir seus depoimentos e, segundo informa o general Ferreira Marques, há possibilidade de serem liberados amanhã mesmo. Cumprida essa etapa, eles aguardarão em liberdade intimação do DOPS para formalização de seus depoimentos em cartório. Segundo, o jornalista Luiz Paulo Costa, correspondente do Estado de São Paulo em São José dos Campos, que sofre de osteomielite e se encontrava doente, foi libertado por volta das 6h30 da tarde de hoje. A jornalista Marinilda Marque, presa em Brasília e trazida para São Paulo, está ainda em fase de depoimento. Quarto, quanto a Sérgio Gomes da Silva, José Vidal Pola Galé, Ricardo de Moraes Monteira e Frederico Pessoa da Silva, o general Ferreira Marques diz que no momento não dispunha de informações, mas prometeu solicitá-las e transmiti-las ao sindicato. O coronel Paes, chefe da 2ª Seção do 2º Exército, informou também à diretoria do sindicato que a partir do próximo sábado, as visitas a jornalistas e demais pessoas presas no DOI poderão ser feitas às terças, quintas e sábados em grupos de 6 por dia. A diretoria do Sindicato dos Jornalistas comunicou também aos generais Ferreira Marques e Ariel
Paca da Fonseca, a grande intranquilidade e insegurança que provocaram em todas as redações de São Paulo as condições em que são efetuadas as prisões e principalmente a morte na prisão do jornalista Vladimir Herzog. O sindicato comunica também a seus associados, e em especial às famílias dos jornalistas detidos, que está contratando novos advogados para lhes prestar toda a assistência jurídica necessária. Nessa nota, o sindicato também marcou um culto ecumênico na sexta-feira seguinte, que aconteceria às 15 horas na Catedral da Sé, que se tornou uma das maiores cenas da crise política armada até ali no regime. Contudo, eu gostaria de trazer aqui, antes de continuar, o papel excepcional da figura da Clarice Herzog. Em todos os relatos que eu li, a figura dela sempre é elogiada por sua força e também por sua integridade ao não se resignar com aquela história mal contada, mas sim se aprofundar no caminho para a exposição da verdade. A Clarice passou vários dias sem se alimentar ou dormir naquele processo, mas ela não se abatia e não descansava um minuto. Porque quando o luto desperta a raiva pela impunidade e justiça, a Clarice não se paralisou e tomou a frente de um caminho para chegar à verdade do crime de que seu marido foi vítima. A Clarice precisava apoiar a mãe de Vladimir, viúva há apenas 3 anos, mãe daquele único filho, e precisava cuidar dos filhos. Como contar a eles que o pai não voltaria mais? Como fazê-los entender o que aconteceu? A Clarice ela foi homenageada por uma peça importante da nossa cultura. É sobre ela que Elis Regina canta em O Bêbado e a Equilibrista. Chora nossa pátria mãe gentil, choram Marias e Clarices no solo do Brasil. Nos primeiros dias, Clarice e os amigos optaram por dizer que a morte de Herzog havia sido um acidente para os filhos dela. Jamais falaram da hipótese de suicídio para as crianças, mas ela defendeu que o mais breve possível os filhos precisavam conhecer as circunstâncias da morte do pai, até pelo aprendizado do momento histórico que viviam. E aqui ela me lembrou um pouco da Eunice Paiva, viúva de Rubens Paiva, que precisou cuidar de 5 filhos órfãos e ainda fazê-los entender o momento em que viviam e continuar a vida com alguma alegria. E como entender o que significava o desaparecimento do pai, afinal de contas, nunca encontrar o corpo de Rubens Paiva? Como entender que o pai não iria mais voltar? Como essas mães lidaram com isso? No caso de Clarice, a história do suposto acidente convenceu o filho mais novo, André, de 7 anos. Mas mesmo uma criança tão jovem respira aquele ar impregnado de revolta e, segundo consta, depois do culto ecumênico na sexta seguinte à morte, André teria dito: Mãe, se foi acidente, como é que você não viu sangue, nem nada na cara do pai? Ivo, o mais velho, de 9 anos, entreouvira a semana toda, daquela forma em que nós adultos falamos e nunca achamos que as crianças escutam, conversas entrecortadas sobre tortura, choques elétricos e a hipótese de que Vladimir havia morrido de forma violenta. Foi ele quem acabou deixando tudo às claras para o irmão. André, o pai não morreu de acidente, deixa de ser bobo. Mataram o pai na cadeira elétrica. Gente, essa frase dele acabou comigo quando eu estava escrevendo esse roteiro. Criança nenhuma deveria viver uma experiência dessa, seja os filhos de Vladimir, ou de Rubens, ou de Amarildo. Como crescer sabendo que seu pai ou sua mãe foram arrancados de você de forma violenta, justamente pelo Estado que a gente aprende desde a escola, que supostamente deveria nos proteger? A seguir eu vou falar um pouco sobre o depoimento de Clarice dado ao ex-editor Narciso Calil em 3 de novembro de 75. Parte 5. A luta de uma esposa e o dedo duro. Segundo Clarice, a situação de Vladimir começou a ficar preocupante desde que ele entrou no Canal 2, a TV Cultura, em 72, devido às denúncias do tal Cláudio Marx. A família de Vladimir sabia que os jornalistas estavam envolvidos com grupos de resistência, mas até então tudo dentro dos conformes, estavam todos tranquilos. Segundo ela, a vontade de Vladimir era trabalhar com cinema e televisão, então ele estava muito feliz de estar no Canal 2, principalmente como editor. Ele se entusiasmava com a possibilidade de um trabalho jornalístico sério na televisão, onde se podia comunicar com a grande massa, porque o cinema ainda alcançava, e cá entre nós ainda alcança, uma minoria. Mesmo assim, ele estava envolvido em projetos cinematográficos, como aquele filme que eu falei sobre Canudos. No mês anterior à contratação de Vladimir para ele estar nesse jornal Hora da Notícia, em setembro, o Vladimir já estava sendo investigado. Aparentemente já haviam fichas deles espalhadas por aí. Supostamente uma investigação pedida por gente do governador Paulo Egídio. Foi Vladimir começar a trabalhar naquela edição do Canal 2 e já começaram os problemas. Desde o primeiro momento, o Cláudio Marx, que era ali, digamos, concorrente de Vladimir, já estava marcando em cima.
Um desgaste absoluto, equipe reduzida e Vladimir trabalhando de segunda a sábado das 8 da manhã às 10 da noite. O jornalista Paulo Marcum, ele era chefe de reportagem de lá e foi preso uma semana antes de Vladimir, na sexta-feira, dia 18 de outubro. E óbvio que o clima pesou para todos. O que Clarice deixa claro é que a falta de informação era real. Marcum tinha sido preso e ninguém sabia por quê, mas na segunda, dia 21, eles soltaram ele para ir ao batizado da filha, sob vigilância. E aí ele teria contado a seu pai que Vladimir provavelmente seria preso. Então, o pai de Marcum teria ido até a casa do Herzog contar isso. Mas aí ficou todo mundo naquela. O Vladimir seria preso por quê? Ninguém sabia. Apesar disso, a família continuou a viver aquela semana normalmente, até com certa tranquilidade, com aquela sensação de quem não deve não teme. Segundo Clarice, era uma sensação de segurança, de que nada poderia acontecer com eles. A gente vai lembrar aqui que a gente está falando de uma família branca, de classe média, morando num bom bairro, bem similar à história da família Paiva. E segundo Clarice, essa sensação de inimputabilidade nunca permitiu que ela sentisse medo. É um privilégio mesmo você viver numa situação de segurança, ser branco, de classe média, bem empregado e você se sentir seguro. Mas ela mesma percebeu que isso foi um pouco de temeridade. A mãe do Vladimir, vivendo numa situação de ser uma minoria, de ser uma pessoa judia que tinha fugido do nazismo, não tinha essa mesma tranquilidade. Depois a Clarice conta pra gente os acontecimentos da sexta-noite, quando aqueles dois jagunços apareceram na porta da casa dela, procurando o Vladimir com o pressuposto de ele fazer um freelancer. Dali, ela já percebeu que estava dando problema e seguiu para a TV. Segundo ela ficou mais tranquila quando descobriu que Vladimir ia passar a noite de sexta em casa. Clarice não era cega. Segundo ela sabia que o marido sofreria violências dentro do DOI. Ela sabia o que estava acontecendo. Mas, como quem não deve não teme, de um jeito ou de outro, ele voltaria para casa vivo. Eu fiquei um pouco mexida com as palavras dela, falando assim, mas eu acho que ela estava sendo muito realista. Ela só não acreditava que o pior iria acontecer. Segundo ela, o casal vinha se preparando há uma semana para aquilo desde a visita do pai do Paulo Marcum. Eles previam que era uma briga entre áreas políticas e que Vladimir ficou entre o fogo cruzado e seria usado como bode expiatório. E vocês vão entender depois o porquê do bode expiatório. O fato dele ser judeu e estrangeiro tinha muito a ver com isso. E no sábado de manhã, o Vladimir saiu cedo para o DOI, acompanhado do jornalista Paulo Nunes, que dormiu na casa deles, como eu falei, que depois ligou para Clarice, umas 3 horas depois, com uma conversa meio atravessada, de que ela não se preocupasse, porque o Vlados a situação estava meio complicada, mas ele sairia no sábado mesmo. A Clarice não acreditou. Nenhum outro jornalista tinha entrado no DOI e saído no mesmo dia. Aliás, ninguém mais tinha saído desde que tinha sido preso. No fim da noite de sábado, do dia 26, já exausta de ter passado o dia nessa penúria e de ter contado para Dona Zora da prisão do Vlado, a Clarice tentou dormir. Mas aí começaram vários telefonemas de pessoas perguntando sobre o Paulo Nunes. E era esquisito, porque o Paulo Nunes tinha dormido lá de sexta para sábado, mas ele não estava na casa dela. Mas, finalmente, no finalzinho da noite, Rui Nogueira e os outros chegam à casa dela para tentar dar a notícia da morte de Vladimir. A Clarice não conseguiu ir ao IML e também teve seus pedidos de nova autópsia negados. Ela viu apenas o rosto do marido no caixão. E segundo ela, apesar dos pesares e dos sinais claros de violência, o Vlado parecia tranquilo. E para ela aquilo foi um sinal, uma prova de que Vladimir não teria se matado. Naquele fim de semana, Paulo Nunes estava extremamente nervoso, pedindo ao editor de TV Cultura que evitasse que os jornalistas citassem seu nome na história da morte de Vladimir. Ele estava com medo de represária e, segundo ele não tinha nada a ver com nada. Ele tinha sido obrigado a acompanhar Vladimir no DOI pela diretoria da TV. E até o final da investigação ele continuou batendo nessa mesma tecla. Eu não tive nada a ver com isso. Fui mandado lá para acompanhar o Vladimir e é a extensão da minha atuação. É importante levar em consideração que o Paulo Nunes era um cara que tinha uma esposa jovem que estava grávida. Então ele estava com medo do caramba daquilo acontecer com ele também. Mas afinal, quem era o dedo duro? O tal do Cláudio Marques, que tinha denunciado as supostas subversões que levaram à prisão de Vlado, culpando o próprio Vlado, obviamente. Esse cara era colunista de semanários, tipo Shopping News, revistas de vendas, mas também era comentarista político diário da TV Bandeirantes, diretor superintendente do Consórcio Brasileiro de Imprensa, um conjunto que reunia 90 jornais do estado de São Paulo, também possuía um escritório de advocacia com o irmão, dirigia um Porsche, era colecionador de arte e podre de rico. E o que ele falou em uma de suas colunas?
A infiltração, a essa altura não é infiltração, é domínio total ou quase. Da esquerda contestatória no sistema e na democracia, em vários escalões, só não vê quem é conivente ou burro. O caso TV Cultura extrapolou, e muito, chegou a atingir a figura do próprio secretário José Medellín, o que, de certa forma, é contrassenso. Mas não pode-se negar que a pesada da esquerda militante tentou montar lá esquema após a saída de vários elementos que mantinham razoável nível de rendimento administrativo e jornalístico. Houve até uma frase de um camarada esta semana: "Deixa a coluna 1 serenar que a gente contrata o pessoal todo." E parece que na lista já estão alguns nomes bem conhecidos. O que me parece cretino é comunista sendo subvencionado pelo dinheiro do Estado. Emprego existe no paraíso soviético. Ou então em Portugal, lá no República, na rádio e TV portuguesa, onde não são admitidos profissionais que não sejam inscritos e militantes do Partido Comunista. Eu não exijo atestado ideológico de jornalista, nem quero fazer o jogo dos fascistas, mas é cretino admitir o domínio total do Partido Comunista nos jornais e revistas e TVs. Detalhe: outro dia, um enviado especial de Brasília, entre acreditar em informações que me diziam exagerado, preferiu ligar o canal 2. Estavam exibindo a vida de Silvana Puma e os feitos do creme vermelho. Shopping News, coluna de Cláudio Marques, de 28 de setembro. Alguns dias depois de Vladimir assumir a TV Cultura. Gente, o Silvana Puma, ele foi um dos... Gente, o Silvana Puma, ele foi primeiro-ministro, ele era príncipe, né? Um dos líderes ali da República do Laos, algumas vezes, que teoricamente tinha um governo de esquerda, né, junto com a China comunista, mas não tinha sido o Vladimir Herzog que tinha feito esse documentário. Foi o cara que entrou antes do Vladimir, mas quando o Vladimir entrou, o documentário foi exibido, e aí claramente o Cláudio Marques aqui coloca a responsabilidade dessa comunitização, por assim dizer, do Canal 2 no cara que tinha acabado de entrar. Em sua própria autodescrição, Cláudio escreveu: "Eu me considero um formador de opinião pública. Sei que em várias cidades do interior sou líder de audiência no horário, mas sou uma exceção. Nasci rico, tenho uma cara bonitinha, fotografo bem na televisão. Sei que isso leva uma boa parte do público feminino a assistir ao meu programa. Não tenho medo de dizer, sinto-me orgulhoso por isso. Sou contra as atividades políticas nas universidades, hoje no Brasil, e também não acredito na participação de estudantes na vida partidária." Ou seja, Cláudio Marques, em sua própria opinião, era tipo William Bonner da TV Bandeirantes. Antes do Bonner ser William Bonner, é claro. A autoestima de determinados homens héteros, cara, tem que ser reproduzida em laboratório, engarrafada e vendida. Esse jornalista começou a trabalhar na TV Bandeirantes em 1974 e desde então ele fazia campanha contra a TV Cultura, usando seu programa inclusive para difamar o outro canal. Contudo, rapidamente a diretoria o obrigou a limitar supostamente as suas opiniões supostamente apolíticas às suas colunas em jornais impressos. No domingo 26 de outubro, quando a família e amigos de Herzog lutavam pela devolução do corpo do jornalista, a coluna de Marques classificou o local onde os jornalistas estavam presos e torturados, o DOI, de Tutóia Hilton, uma mistura da Rua do DOI, Tutóia, com o Hotel Hilton. Ou seja, Marques é daquele povo que diz que o Brasil nunca teve uma ditadura, mas sim uma dita branca. Tá bom, senta lá, Cláudio. Nessa mesma nota, ele delatou o jornal universitário 2 Pontos da Escola de Comunicações de Arte da USP, basicamente convocando a polícia a acabar com o jornal. Esse cara, ele é associado do Sindicato de Jornalistas, ele tinha acesso àquelas informações, então ele sabia das coisas que estavam acontecendo ali por baixo dos panos nas esquerdas e estava tentando ser um belo dedo duro. Naquele processo de indignação e luta após a morte de Herzog, os sindicalistas passaram a demandar o desligamento ou mesmo a expulsão de Marques da entidade. Ou seja, o jornalista burguês era sindicalizado, gente. O Cláudio Marques era considerado, entre outras coisas, um verdadeiro dedo duro. Na sexta-feira, dia 31, às 9h45, o Marques acabou tendo um encontro com o jornal X nos estúdios da TV Bandeirantes. O repórter Edson Brenner o procurou após a gravação do programa Abre Aspas, gravado no luxuoso escritório de Marques. A gente lembra aqui que Marques é o único jornalista do Brasil que tinha dinheiro nessa época. Ali, o Brenner pediu uma entrevista, enquanto o apresentador se desembonecava no camarim. Foi a primeira vez que Cláudio Marques foi questionado diretamente pelo seu papel de delator na campanha de desmoralização de Herzog. Segundo Marques, ele é que estaria sendo vítima de uma campanha difamatória.
Olha aqui, da morte do rapaz eu não vou falar. Seria um absurdo dizer qualquer coisa. Nada do que eu dissesse mudaria o fato de que ele morreu. Agora, sobre minha posição, eu não mudo nada, não tem sentido. Só faltava dizer agora que ele está morto. Olha aí, pessoal, não é nada disso. Não aconteceu nada na TV Cultura. Não, eu mantenho tudo o que eu disse na minha coluna, porque é aquilo que eu penso e assino embaixo. Eu sou assim mesmo e acho que o comunismo não é a solução para o Brasil. Eu defendo isso e vou defender sempre. Agora veja bem, isso é uma coisa. Eu nunca fiz campanhas pessoais em minha vida. Em minha coluna sempre defendi ideias. Aliás, não fui eu que levantou o assunto da TV Cultura nem o comunismo. O da TV Cultura foi o Estadão. O do comunismo foi o presidente Geisel, no dia 1º de agosto. Então é isto. Eu nem conheci o rapaz, nunca fiz campanha pessoal contra ele. Minha atuação foi sempre em torno de ideias, nunca pessoal. Agora veja bem, eu também fiquei sabendo que disseram que eu fiz a campanha porque queria um lugar para mim. Ora, pense, eu ganho muito bem, sou diretor de 3 jornais, sendo que o Diário Comércio e Indústria é meu. Ora, veja só, eu nunca quis na minha vida ser funcionário público. Podem dizer o que quiserem, que eu sou um filho da puta, tudo, enfim, tudo o que quiserem. Mas eu não tenho emprego público, nunca ganhei dinheiro nessa base, entende? Veja bem, fotografe bem esse quadro. Essa campanha é indecente porque eu nem conheci o rapaz. Sabe, eu nem vejo a TV Cultura. Eu escrevi uma nota há 2 meses e foi só. E veja o que foi acontecer. Veja bem, podia ter sido um cara lá de Recife, de outro lugar. Enfim, de um lugar qualquer, mas não. Foi ser logo um cara da TV Cultura que eu, por acaso, tinha escrito uma nota. E então deflagra uma campanha contra mim. Olha, eu recebi vários telefonemas de colegas se solidarizando comigo. O Samuel Weiner foi um. Então eu não aguentei e escrevi uma carta ao sindicato contra essa campanha de difamação. Nessa carta, que deve estar com Audálio, eu digo mesmo o que estou dizendo a você. No domingo seguinte, no dia 2 de novembro, ele escreveu uma nota para o Coluna 1, onde tentou colocar panos quentes na situação, mas nega que a imprensa brasileira estivesse sendo censurada. Indiretamente, ele defendeu os métodos do Estado e defendeu também a suposta Revolução de Março de 64. Vou ler uns trechos aqui para vocês. O fato de estarmos sofrendo uma campanha insidiosa e constante de solapamento, ou por elementos interessados, por estarem diretamente envolvidos nesse processo. O fato de que o Estado tem por obrigação agir contra. Esse tipo de agressão é por si só justificável. O que não parece absurdo é que, tendo à disposição todo o instrumental de ordem legal, tem o Estado de ultrapassar de maneira despropositada os limites desse instrumental. O direito de defesa, o direito de amparo à lei, o direito à assistência moral, negado peremptoriamente nos países onde o fascismo vermelho detém o poder, não pode absolutamente ser negado entre nós. Não fora só pela tradição cristã e brasileira, mas pelos princípios que motivaram, justificaram e deram vida a março de 64. Por outro lado, o intenso e contínuo trabalho que vem sendo desenvolvido nas universidades e nos meios culturais, desde há muito, tem por intuito o convencimento da opinião pública de que o Brasil nega, desde 64, a plena liberdade de expressão e acesso às fontes de conhecimento científico, político e artístico. É igualmente óbvio que esse trabalho de proselitismo é orientado segundo um verso gauche, que preferimos não discutir em minúcias, mesmo porque não é o caso. A ninguém, ao que me conste, foi limitada a ação pessoal e profissional nesse país, pelo fato de estar íntima e convictamente ligado a ideologias de esquerda. Este foi o Terror no Ar, seu podcast de True Crime, que agora passa a sair mais ou menos uma vez por mês, gente, porque tá difícil. Mas vão incluir episódios extras. Esse episódio foi escrito, gravado e editado por mim, Winnie Pereira, sua fofoqueira criminal, utilizando como fontes principais os livros A Sangue Quente, A Morte do Jornalista Vladimir Herzog, de 77, de Hamilton Almeida Filho, Dossiê Herzog, de Fernando Jordão, de 1978, Dossiê Ditadura, Mortes e Desaparecidos Políticos no Brasil, de 85, além dos relatórios da Comissão Nacional da Verdade e reportagens de jornal. Até mais!